Olha, voltando com a informação da cidade de Itatuba. Decisão agora há pouco da ex-vice-prefeita eleita, que tomou posse, inclusive a doutora Cristina, que anunciou agora há pouco, através das redes sociais, que protocolou o pedido de renúncia do cargo de vice-prefeita da cidade. Ela foi eleita na última eleição na cidade para ocupar o cargo de vice-prefeita, chegou inclusive a assumir, só que alegou agora há pouco, através de nota, a falta de diálogo com a atual gestão, a falta de conversa para tomar as decisões na cidade. Ela disse que jamais queria apenas receber o salário de R$10 mil. Ela está renunciando, ela tem uma função, já tem uma ocupação, é médica, tem uma profissão definida, está deixando agora o cargo e alega a falta de conversa, a falta de diálogo com a atual gestão para que ela continuasse no cargo de vice-prefeita da cidade. Portanto, uma decisão de agora que a gente traz aqui no nosso programa, desse anúncio feito através das redes sociais. Olha, a gente conversa agora com o ex-deputado federal, assim como também ele que disputou a eleição de governador da Paraíba contra João Azevedo, teve uma expressiva votação e agora também já anuncia que está voltando à sala de aula. Ele também que é ex-professor e que agora volta ativa. Pedro Cunha Lima, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a você, Bruno. Obrigado pelo convite e à disposição. Pedro, depois da eleição em que você disputou contra João Azevedo, uma eleição muito acirrada, chegou a um segundo turno, você deu uma espécie de mergulhada na vida pública, o que a gente observa ali muitas vezes nas suas redes sociais, são algumas postagens sobre o seu dia a dia, sobre as atividades que você pratica, vez por outra ali tem uma crítica à gestão, algumas questões relacionadas à política da Paraíba, mas depois daquela eleição, o que anda fazendo Pedro Cunha Lima hoje? Eu estou muito motivado, Bruno, nessa fase da minha vida, de voltar à sala de aula. Eu, desde muito novo, criança, chegava em casa dizendo à minha mãe que tinha o sonho de ser professor. E assim que concluí minha graduação, fui fazer o mestrado, pude lecionar por um ano, mas a política lhe exige por inteiro. E aí eu parei de lecionar e estou voltando a ter esse sentimento de voltar a estudar, receber um livro aqui e acolá, preparar a aula. Isso tem me ocupado da melhor forma possível, mas eu continuo, claro, engajado num movimento de mudança que o nosso Estado precisa. Esse ano passado, melhor dizendo, tivemos eleições novamente. Eu tive a oportunidade de voltar aos municípios, por onde passei em 22, agradecer apoios, agradecer à população. Foram mais de 1 milhão de votos. E estou buscando fortalecer esse movimento que quer oferecer à Paraíba algo melhor, né? Que não pague o pior salário do Brasil ao nosso policial, que não tenha 80 escolas ainda funcionando no formato híbrido, e o Ministério Público teve que entrar com ação. Um governo que não acompanhe com essa frequência o que a gente viu no final da semana passada, o GAECO mostrando que no esquema do Padre Zé existia propina sendo entregue a dois secretários do governo, né? E o governo não fala sobre isso, sequer dá uma justificativa ou uma resposta. Então eu vejo que tem muito para ser mudado no nosso Estado e eu continuo colocando meu nome à disposição e fortalecendo esse movimento de mudança. Você fala que coloca o nome à disposição, mas que nome à disposição é esse? Para disputar o governo do Estado da Paraíba, porque quando você faz uma leitura do cenário das oposições, você tem Efraim Filho, que inclusive não esconde ninguém, a vontade de ser o candidato das oposições a governador da Paraíba. Você teve uma fala meio que tímida, mas teve um movimento ali de alguém que defende o nome de Romero Rodrigues para ser o candidato a governador. E tem o seu nome que é lembrado também. O seu nome está sendo lembrado, você vai colocar na mesa à disposição para ser o candidato a governador das oposições? Sem dúvidas. E eu vejo, Bruno, que o problema não é quando tem mais de um nome. É ruim quando você tem nenhum nome, você não tem nenhum nome, ou quando esses nomes não estão de maneira sincera unida. A gente tem uma unidade, não existe hipótese, pelo menos ao que eu enxergo, pelo que a gente conversa, de Efraim ser candidato, eu também sei e Romero também ser. O que existe e é legítimo, ainda tem um certo tempo, que isso não se estique demais, é o que eu tenho defendido, pelo menos um ano antes da eleição é bom ter a definição. Mas eu posso votar no senador Efraim com muito gosto, posso votar em Romero para governador com muito gosto e também coloco o meu nome, se for o entendimento de todos, né? Ninguém é candidato em si mesmo. Se existe um grupo que defende um nome, estou pronto para cumprir com essa função, já pude cumprir com muita honra em 2022, estou ainda mais preparado, amadureci, acumulo a experiência da eleição disputada para oferecer uma candidatura que
que no final, se Deus assim permitir, a gente vai poder oferecer à Paraíba o nosso trabalho. E qual será o critério para definir essa candidatura das oposições e qual é a agenda que o senhor vai definir para esse ano 2025, para que o senhor se aproxime ainda mais de seu nome escolhido do projeto? A minha agenda ela é sempre muito voltada àquilo que me move. Eu sou um cara apaixonado por educação. Recentemente eu vi uma lista das 10 escolas públicas estaduais melhores avaliadas do país e nenhuma está na Paraíba. Isso me machuca. Eu quero ver a Paraíba no lugar que o nosso estado merece. Então eu vou continuar visitando escolas, como fiz na escola de Serra Redonda. Larga na merenda, o governador não dá uma palavra sobre isso. Isso é um desrespeito. Porque pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não é para acontecer, mas se acontecer, que ele vá lá, pedir desculpa ao aluno, dizer que não vai acontecer mais, ignorar, isso não, a nossa democracia não comporta isso. Então eu vou continuar militando. Recentemente vi um estudo em João Pessoa, Bruno, apenas 23% das crianças de 0 a 3 estão em creche. A média da OCDE, meu irmão, é de 65%. Já deve ter aumentado, esse número de 65% eu vi já tem até alguns anos. Então isso me agita, não está correto. A gente tem um orçamento público que dá para fazer melhor. Inúmeras cidades sem água. E eu recebi no Instagram a denúncia de um cidadão de Mulungu dizendo, rapaz, a gente vai esperar até quando? Um governador que foi secretário de Recursos Hídricos por 8 anos. Vai completar 8 anos sentado na cadeira de governador. São 16 anos e não deu para resolver esse problema de abastecimento de água. Então, é essa a maneira que eu faço política, acompanhando temas, militando, levantando minha voz e tentando contribuir nesse coletivo que vai decidir quem é o nome, né? Os partidos políticos, os agentes públicos. Se faz pesquisa, cada um dá a sua opinião e se chega num consenso desse nome que vai representar esse sentimento. O senhor pode figurar na chapa também de alguma outra posição, como senador, como vice, ou ser candidato a deputado federal, ou o foco é apenas governo do estado? O foco é a disputar o governo, mas não vou dizer que não pode. Eu me sinto mais, porque veja, na disputa da eleição como foi, e pregando as ideias que eu busco fortalecer, eu tenho na minha cabeça muita coisa por fazer, né, como executivo. Muitas coisas que funcionam de uma maneira completamente de cabeça para baixo. E programas, eu vi hoje, em Sobral, um laboratório de matemática. Ceará. O Ceará está muito à nossa frente em educação. Não precisa inventar não, Bruno. Basta copiar, pegar boas ideias e trazer para cá. Um projeto de um professor de um outro estado, Pará, salvo engano, que fez com que numa escola mais de 90 alunos tivesse uma nota no Enem acima de 900. O professor teve uma ideia, o governo foi lá, fortaleceu, dá um bônus por aluno. Quando um aluno tira uma nota de mais de 900 no Enem, dá 10 mil reais. Tem um programa simples, com um orçamento pequeno. Então, assim, o que mais me anima é, de fato, disputar o governo. Mas não vou dizer que é impossível. Posso disputar Senado, posso disputar para deputado, que a rigor não passa muito pela minha cabeça, mas, enfim, está aberto, claro. Esse começo de ano nós acompanhamos uma agenda, claro que privada do seu pai, o ex-senador Cássio Cunha Lima e ex-governador também, quando ele recepcionou ali amigos e autoridades também, até o ministro Mussi esteve aqui presente, foi lá na casa dele, seu pai sempre está presente ali no cenário político da Paraíba. Tem alguma possibilidade de Cássio figurar em alguma chapa o ano que vem? Possibilidade tem, agora eu acho pouquíssimo provável, para ser muito sincero aqui. E como cidadão, eu sou suspeito, sou filho, mas eu considero que o trabalho que meu pai desempenha, seja onde ele estiver, ele tem um rigor para fazer bem feito. Ele não se satisfaz com um mediano, ele quer entregar o melhor, ele se dedica, trabalha feito um bicho. E ao longo de sua trajetória pública, pôde oferecer à Paraíba, seja como senador, seja como prefeito em Campinas, seja como governador, o governador que mais valorizou a UEPB, que passa por um sufoco hoje, a lei da autonomia, que permitiu a expansão da UEPB, levou o ensino médio para todas as cidades, enfim. Eu como cidadão, eu considero que ele desempenha muito bem a função pública e pode ser um candidato que possa oferecer à Paraíba um trabalho bem feito, mas como filho, eu vejo ele em uma fase de vida que ele merece. Eu gosto de ver meu pai num instante da vida com menos estresse, com um pouco mais de tempo para viver. A primeira vez que eu vi meu pai num hobby foi quando ele saiu do mandato, foi ele fazendo um churrasco pela primeira vez. E parece que ele tá gostando, que ele posta sempre na rede social, né, rapaz? Vou lhe dizer, Bruno, a primeira vez que eu vi meu pai fazendo um churrasco, eu comecei a dar risada. Eu achei a cena engraçada.
E ele olhou para mim e falou, o que é que tá rindo? Eu digo, rapaz, tá muito engraçado. Porque eu só vi meu pai na vida trabalhar, feito um bicho. Então, eu como filho, eu acho que ele está bem e já deu a sua contribuição, né, já exerceu mandatos variados, enfim. Então, eu gosto de ver ele viver nesse momento. Mas é claro que é um nome, né, acho pouco provável. Ô Pedro, qual é a diferença de você ser político com um broche, com mandato? O senhor já foi deputado federal, inclusive na eleição mais votado naquela eleição, já exerceu, teve o auge, inclusive, de Cássio Cunha Lima sendo governador da Paraíba, depois senador. Qual é a diferença de ser um político com mandato e sem o mandato, sem o broche, sem o poder da caneta? O mandato ele lhe confere um alcance muito maior, né, porque você está ali investido de uma função que lhe dá. O mandato de deputado. Eu estava levando minhas ideias para a tribuna da Câmara, tinha um volume de entrevistas maior. Eu estava, em dado momento, na presidência da Comissão de Educação, no debate do novo Fundeb, onde eu sentava à mesa para dizer, tem que ter 5% para a educação infantil, porque senão, e eu tive o privilégio de poder falar pela bancada do PSDB naquele instante, o partido confiou muito na análise que eu fazia do texto, e esse tema em específico de 5% para a educação infantil dentro do novo Fundeb, eu posso bater no peito e dizer, não, isso aí eu tenho uma parcela relevante de contribuição. Então, o mandato, claro que lhe permite isso. Um outro aspecto, existe um mundo que funciona muito com base no interesse. Isso é como a vida funciona, né? Eu até acho isso exagerado. Eu acho tudo bem, faz parte da vida, mas eu acho isso exagerado. Então, quando você sai do mandato, nesse mundo do interesse, que tudo funciona com base no interesse, você fica mais distante. O assédio diminui, o telefone toca menos. Mas de resto, sabe, Bruno, eu participei recentemente de um movimento aqui em João Pessoa, o movimento Esgotei, que pede que pare de se jogar esgoto no mar. É algo razoável, né? Isso aí não é para ser contra governo ou contra a prefeitura, não. Como cidadão, eu acho que é chegada a hora de não ter mais esgoto sendo jogado no mar. É simples você ser um militante também. Entre no Instagram, @Movimento Esgotei, siga o perfil, curta, comente, compartilhe. Eu gosto de fazer isso. Eu não preciso ter mandato para fazer política. Eu faço política sem mandato, como militante. Quando eu vejo um exagero, eu vou lá e posto, eu busco fortalecer. Enfim, então, na essência da política, no que há de melhor da política, que é o que me movimenta, eu não preciso ter mandato, por isso que eu digo com muita tranquilidade. Posso ser candidato ano que vem, posso também não ser. Pedro, do ponto de vista partidário, PSDB da Paraíba já foi, inclusive, a maior legenda desse estado. Eu lembro da minha época, menino, lá no sertão da Paraíba, na minha cidade. Ou você era 15 ou era 45, era vermelho ou era amarelo. E hoje você percebe que o partido que o senhor representa, que a sua família comandou durante muito tempo, é um partido que diminuiu a representatividade. Para a próxima eleição, o senhor pensa em repensar essa questão partidária? Você tem alguns partidos que estão crescendo na oposição, como é o caso do União Brasil. Você se sente bem, confortável no PSDB? Me sinto confortável. Eu gosto de disputar pelo 45, mas também não é algo que seja algo decidido, até porque está tendo conversas do PSDB com outras legendas, pode haver fusão. Possibilidade de fusão, inclusive. Então eu tenho minhas críticas a momentos do PSDB, mas também tenho muita admiração. Há de se reconhecer o momento que passa hoje. Há de se reconhecer, isso aí é inquestionável, né? Mas isso não me incomoda não, sabe, Bruno? Eu acho que isso é como na vida, uma hora está em cima, uma hora está embaixo, é uma roda gigante. É bom lembrar que o PSDB disputou a eleição ao governo do estado em 22 e teve mais de 1 milhão de votos, né? Então o partido existe, né? O partido, claro, está num momento que não tem deputado, não tem senador, e hoje é basicamente isso. O partido que não tem mandato em Brasília vai penar, né? Tudo bem, isso aí não é. Mas o que existe hoje, assim, para mim não faz tanto sentido eu sair do PSDB e ir para o União, por exemplo, porque o União já é um parceiro de caminhada. Então a gente se soma, né? Não é um problema. Eu acredito que candidato ao governo teremos o apoio do União, assim como se o candidato for do União, o PSDB vai estar lá junto. Então, essa lógica de mudança de partido não passa muito na minha cabeça, não. Só para finalizar, qual é a data que o senhor defende de uma posição final das oposições para saber qual é o time que vai marchar? Eu acredito que 1 ano antes do pleito então, outubro deste ano. Outubro desse ano se for um pouco antes, melhor, mas
outubro ali, também não é isso, tem que ser em outubro. É bom que não demore tanto, não seja como foi na última eleição de final de dezembro, aí fica um pouco tarde. Agradecer a Pedro Cunha Lima, ex-deputado, ex-candidato também ao cargo de governador e agora professor mais uma vez, né? Com muito gosto. Obrigado a você, Bruno. Um abraço. Marília, tudo bem com você? Uma excelente semana para todos nós.